Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome. Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos aí continuar então a nossa conversa que estamos tendo sobre Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Nós já vimos antes sobre o distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia, né? Estamos falando aí da questão da interpretação, esse distanciamento causado aí por tempo, por línguas diferentes, autores que já morreram, povos e culturas que também já passaram, né? Esse distanciamento humano. Hoje vamos falar de um outro, né? Do segundo distanciamento, que às vezes dificulta também essa questão da interpretação da Bíblia, né? O segundo distanciamento, ele se dá pela natureza divina da Bíblia, ou seja, a Bíblia, ela é de fato palavra de Deus, né? E esse Deus, como todos nós sabemos e cremos, é um Deus eterno, é um Deus invisível, é um Deus imortal. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é insondável, Deus é misterioso, é onipotente, onisciente, onipresente, né? E esse Deus, através da sua palavra, ele está tentando o quê? Ele está tentando falar conosco, com nós, comigo, com você, que somos apenas criaturas. Então, essa distância que existe entre Deus e nós, entre o Criador e a criatura, é muito grande. É Deus falando comigo, é Deus falando com você. E isso já nos limita, né? Porque nós não temos essa capacidade de compreender a Deus como Ele é, como Ele realmente é. Então, eu não consigo, eu não vejo todas as coisas, né? Eu não compreendo todas as coisas, eu não sou objetivo naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, né? Eu não sei nem o que se passa na cabeça das outras pessoas, né? Imagina como é que eu posso compreender, saber e compreender a Deus, né? Então, é esse distanciamento, e isso que nós temos à mão é justamente um texto divino, foi Deus quem nos deu, né? E o pior, né? Além disso, dele ser criador, eu ser criatura, dessa distância que existe entre ele e eu, o pior é que eu, além de ser criatura, eu sou uma criatura limitada e, além disso, eu sou pecador. Então, nós não somos mais puros, né? Como Deus nos criou lá no começo da humanidade, né? O pecado, ele afetou diretamente a todos nós, né? E o pecado não atinge só a nossa vida moral, né? Só o que fazemos ou o que falamos, né? Como as nossas intenções, mas o pecado, ele acabou afetando também a minha capacidade, a capacidade de interpretação da palavra de Deus, né? Por isso, eu não consigo entender tudo perfeitamente, né? Daí, por causa do pecado que existe em nosso coração, existe também uma tendência a rejeitar as coisas de Deus. E a sua palavra é uma delas, né? Por isso que muitas vezes a gente lê, a gente escuta, a gente lê de novo, mas não mudamos, né? Como muitas vezes falamos, aquele ditado que diz, né, que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Por isso nós não podemos ler a Bíblia como qualquer outro livro, porque nenhum livro é humano e divino ao mesmo tempo. Podemos até dizer, né? Existem autores bons, existem ótimos livros, né? Existe muita coisa boa para a gente ler, mas nenhum pode ser comparado, nenhum outro livro, nada mais pode ser comparado com a Bíblia. Bom, visto isso, é claro, fica a pergunta, né? Temos esse distanciamento natural, humano, e temos também esse distanciamento divino. Então, como é que nós podemos fazer para superar esse distanciamento, né, humano, natural, e também esse distanciamento divino? Bom, duas coisas, né, vão nos ajudar nesse sentido. Na porta de muitos mosteiros, né, pessoal que
os monges, os estudiosos, pessoas que se dedicam totalmente a uma vida de estudo da palavra de Deus, na porta desses mosteiros, em muitos deles, tem a seguinte palavra: ora et labora, né? Ou seja, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de si. Tanto Santo Inácio de Loyola como também São Bento, eles que são fundadores de ordens religiosas, eles tiveram que fazer isso. Eles usavam essa frase, esse lema, esse tema, para a sua vida e também para a vida dos seus discípulos, dos seus estudantes. Eles tiveram que trabalhar muito e rezar muito, e assim eles ensinaram. Bom, é justamente isso que nós temos que fazer para ler a Bíblia, porque a Bíblia é divina, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que rezar. Temos que rezar e pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento, que nos dê compreensão, para que a gente possa entender melhor a sua mensagem. E depois nós temos que fazer o quê? Nós temos que labutar, nós temos que trabalhar, tem que ralar mesmo, tem que estudar a Bíblia, tem que estudar comentários, tem que ouvir os estudiosos da igreja, ler história da Bíblia, porque se a Bíblia é divina, a Bíblia também é humana. Então, a gente vence o distanciamento divino pela oração, porque através da oração nós vamos nos aproximando de Deus. E a gente vence o distanciamento humano pelo trabalho, pelo estudo e pela formação. Bom, com isso, com o que a gente vem conversando aí nos últimos vídeos e também com esse, a ideia não é desencorajar ninguém de ler a Bíblia, ou até mesmo passar a ideia de que só quem estuda que pode ler a Bíblia. Não é isso, Até porque, se a gente for levar em consideração, até hoje quem mais complicou, vamos dizer assim, a vida da igreja, quem mais trouxe problemas e discussões sobre interpretações e tudo mais, não foi o povo simples e humilde que lê a Bíblia dessa maneira, mas sim os estudiosos, teólogos e, enfim, pessoas que estudaram e acabaram complicando aí muita coisa na vida da igreja. Então, ninguém precisa ser um perito ou um doutor em Bíblia para poder ler a Bíblia, porque ela é de Deus, ela é simples assim. Porém, nós temos que ter bem em mente, temos que ter essa consciência de que a Bíblia tem partes difíceis, a Bíblia tem partes complicadas, que acabam muitas vezes gerando diferentes interpretações e até mesmo as confusões que às vezes encontramos por aí. Pessoas muitas vezes que não têm nenhuma formação, pessoas que muitas vezes não têm nenhum estudo e saem ensinando coisas erradas. A gente vê muitas vezes na televisão ou em vídeos, pessoas que usam a palavra de Deus e acabam falando besteiras, e muitas vezes até passando uma imagem falsa de Deus. Tudo isso por quê? Tudo isso por falta de conhecimento bíblico. Por isso temos que ter esse cuidado, temos que ter cautela antes de sair por aí pregando, antes de pegarmos um microfone e sair por aí interpretando a Bíblia como eu acho que é. A Bíblia não é o que eu acho, a Bíblia não é o que eu acho. Eu posso estar fazendo até um desfavor a Deus. Ao invés de eu estar ajudando, eu posso estar fazendo o quê? Eu posso estar atrapalhando para que a palavra de Deus chegue até as pessoas, não da forma como Deus quis, mas sim da forma que eu acho, ou eu entendo muitas vezes que é assim. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, olha, se você tem a oportunidade, estude, leia, releia, não tenha nunca vergonha de perguntar em relação a alguma dúvida, alguma passagem da Bíblia. Procure alguém que tenha um pouco mais de conhecimento nesse sentido, alguém que estudou um pouco mais, ou que você conhece. Podemos muitas vezes nos reunir para ler a Bíblia em grupos, isso nos ajuda muito, isso vai abrindo também a nossa mente, Então a gente não pode ter vergonha, Procure também, temos aí hoje tanto conteúdo na internet, tantos livros bons, temos comentários, temos reflexões aí dos mestres, dos pais da nossa igreja, pessoas estudiosos,
Temos muitos, e de fato pessoas iluminadas, temos muitos, né, iluminados aí, que vão nos ajudar muito a compreender melhor a palavra de Deus, né? Então, se eu não consigo, aí vem outra questão, né? Se eu não consigo estudar, né? Se eu não posso, se eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, desde que não seja preguiça, né? Se você tem essa dificuldade, se você não consegue, né? Não se preocupe, né? Leia Mateus capítulo 11, versículo 25, lá tem a resposta. Irmão, fique com Deus então, e até o próximo vídeo, né? Se você não acompanhou os outros, né, ou não viu os outros vídeos anteriores, né, se você quiser acompanhar, pode também mandar uma mensagem aí para mim, que eu posso lhe enviar o vídeo também, tranquilo, sem problema. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo